A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para se ter a fé verdadeira, tem que ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo ouvem um evangelho paralelo, que é ensinado pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus, um evangelho pirata que não exige nada, um evangelho que não ensina a santificar o corpo, a alma e o espírito. No céu só vai entrar os que levam a vida na obediência da palavra de Deus. Não basta só dizer que tem uma religião para escapar da condenação do inferno. O inferno está cheio de religiosos. Quando estavam na terra, ouviram um falso evangelho ensinado pelos falsos profetas. Colocaram em prática nas suas vidas o falso evangelho. Acreditavam que iriam escapar da condenação do inferno. Porém, depois da morte tiveram uma surpresa desagradável. Achavam que iam morar no paraíso de Deus, porém chegaram no inferno sem Deus. Foram ensinados que existe um purgatório, para purificar as almas condenadas por Jesus Cristo. Foram ensinados que o inferno não existe, que a sepultura é um inferno. Foram ensinados que existe a reencarnação. Foram ensinados a crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Aprenderam o errado, ouviram um falso evangelho. A fé veio de um jeito errado na mente deles. Muitos pensam assim. Jesus deveria ter piedade dos que aprenderam um evangelho paralelo, e não condená-los a ir morar no inferno depois da morte do corpo. Jesus deixou o verdadeiro evangelho dele na terra, o verdadeiro evangelho de Jesus. É ele próprio falando para o pecador: se arrependa dos pecados, se confesse, se batize do jeito que eu mandei fazer o batismo. Quando se vai falar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a maioria das pessoas já dizem assim: eu já tenho a minha religião, meu pai nasceu nessa religião, vou morrer nessa religião. Não querem analisar, refletir, o que o pregador do verdadeiro evangelho de Jesus está falando. Jesus não vai perdoar os que seguem um evangelho pirata, os que seguem um evangelho pirata que não exige nada. Onde tudo pode-se pecar à vontade, pode-se ter vícios, pode assistir novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, a violência, tudo pode, tá tudo liberado. Só não vai poder entrar no céu para morar com Deus, e também com Jesus Cristo. Tem que se ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, para se ter uma fé verdadeira, e também pôr em prática na vida o que se aprende com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não adianta só dizer que crê no verdadeiro evangelho de Jesus, e não colocar em prática na vida os ensinamentos de Jesus Cristo. Só conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e não pôr em prática na vida, vai morar no inferno com os que não creem no verdadeiro evangelho de Jesus. Só ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus não vai livrar ninguém da condenação do inferno. Tem que ouvir o evangelho e pôr em prática na vida, para ter o direito de ir morar no paraíso de Deus. Vamos ler também no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como se demonstra que se tem fé? É lendo a palavra de Deus,
e colocando em prática o que se leu na palavra de Deus, também orando a Deus que tudo vê, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Quando mais se abandona às práticas pecaminosas que o mundo oferece, mas a pessoa se aproxima de Deus. Quem não quer agradar a Deus, está agradando o diabo, que é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele fez o Adão pecar, desobedecendo a Deus, e obedecendo ao diabo. Deus está irado com os que não querem obedecer os mandamentos dele. Porém o diabo está muito contente com os que preferem levar uma vida de pecados, desobedecendo os mandamentos de Deus. Para quem não acredita que o Satanás existe, o criador desse canal chegou a ver o Satanás, lutou contra ele usando as armas espirituais que Jesus oferece. Você que ouve essa pregação, você tem que deixar o diabo triste com você. Você não pode ceder às tentações que ele pratica contra você. Você tem que deixar Deus contente com você. Você tem que obedecer os mandamentos dele. Quem deixa o diabo contente fazendo a vontade dele, vai morar com ele. Vamos ler onde será a moradia dos que deixam o diabo contente fazendo a vontade dele. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse será o lugar dos que deixam Deus irado, porque não querem obedecer os mandamentos dele, e deixam o diabo contente fazendo a vontade dele, não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, desprezam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Preferem seguir os mandamentos do papai do pecado. Quanto mais se peca, mas o papai do pecado fica contente com os pecadores que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O papai do pecado está muito contente com os que seguem um evangelho pirata, ensinado pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. Pense nisso, ouvinte. Você ouviu o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Põe em prática na sua vida. Nesse canal só se fala a verdade do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É por isso que tem poucas visualizações. A maioria das pessoas preferem ouvir mentiras dos trambiqueiros da fé, que só estão interessados em ter muitas visualizações, fazem falsas promessas, dizem que Jesus vai dar carro novo. Dizem que Jesus vai dar bom emprego, dizem que Jesus vai dar uma mansão, dizem Deus manda dizer, Deus me revela, Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Quem não quer ser perdoado por Jesus Cristo, para o inferno irá, 100% de certeza. Traga para a sua vida o plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro evangelho dele. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, Marcos 16, versículo 15, Jesus deixou escrito para você assim: quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado a ir morar no inferno. Jesus falou várias vezes do inferno. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus dá liberdade de escolha.
Tem dois lugares para se escolher em vida. Quem não escolher o paraíso de Deus, só vai sobrar o inferno sem Deus.